Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos. Simão, a quem também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então, antes de começar a falar sobre isso, que não existem apóstolos, eu quero mostrar para vocês a importância disso. Eu quero falar sobre oração, porque é o que está acontecendo aqui. Jesus Cristo, ele basicamente restringiu seu ministério em Israel. Foram seus discípulos que levaram o evangelho por todo o mundo. Por todo o mundo. Sendo assim, sem sombra de dúvidas, esta escolha de Jesus foi uma das escolhas mais importantes da vida de Jesus. Porque esses discípulos, esses apóstolos, carregariam a mensagem de salvação por todo o mundo, como de fato eles fizeram. E o que Jesus Cristo fez antes dessa decisão extremamente importante? Diz o texto bíblico que ele passou a noite orando. Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvida alguma, que inúmeras vezes os seus problemas emocionais, as inúmeras vezes que você se encontra fraco, tem a ver com o fato de que você não tem uma vida de oração, de orar todo santo dia. Porque este é o mandamento bíblico, que devemos orar sempre, sem cessar, diz Paulo. Além da disciplina diária, de orarmos todos os dias, Paulo fala que devemos orar sem cessar. Está na rua, está em algum lugar, está indo para o trabalho, está ali, ó. O Senhor é comigo, a sua mão poderosa é sobre mim. É assim que um crente vive, é assim a vida cristã normal. Inúmeras vezes, aqui na minha salinha, as pessoas chegam com os problemas mais variados, com ansiedade, com angústia, com depressão. E eu vou logo perguntando, você ora todos os dias? Você ora? 20 anos eu sou pastor aqui, 20 anos, quase 20. Nunca eu ouvi isso aqui, ó. Eu tenho orado muito. E mesmo assim eu não sei explicar, eu ando constantemente ansioso. Eu nunca ouvi isso. Nunca ouvi isso. Porque Paulo prometeu: alegre-se no Senhor, não andem ansiosos. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. É uma promessa muito clara e muito direta. Muito clara e muito direta. A sua fraqueza espiritual, muitas e muitas vezes, pode ser um reflexo de uma vida de oração fraca. Uma vida de oração fraca é refletida em uma vida fraca. Jesus fala para os discípulos isso. Orem para que vocês não entrem em tentação. Cai, levanta o tempo inteiro, angustiado, desanimado o tempo inteiro. Não é esse o tipo de vida que Deus planejou para você. Jesus Cristo disse ter vindo para dar vida e vida em abundância. Prometeu à mulher samaritana uma fonte inesgotável em seu interior, se ela cresce em Jesus Cristo. Este é o tipo de vida que Deus deu para nós, que Deus prometeu para nós, uma vida em abundância. Crentes ficam tristes profundamente? Ficam. Várias vezes ao longo da jornada, Deus usa os momentos de sofrimento para nos quebrantar, para nos moldar. Mas é normal um crente constantemente desanimado? Este é o dia que o Senhor fez, nele eu me alegrarei. Como então podemos dizer que é normal? Lembra o que preguei para vocês aqui quinta-feira? Davi perde família, seus bens e a própria dignidade. Tudo. Sua família foi sequestrada, seus bens foram queimados e a tropa falava em apedrejar Davi. Diz o texto que Davi se reanimou como? Com Rivotril? Como Davi se reanimou? Buscando ajuda em homens ímpios e pagãos? Não, ele se reanimou no Senhor, em Deus. Como que a fé é poder? Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Como que a fé é algo poderoso? E essa fé, com certeza, é vista no quanto você dobra os seus joelhos e ora ao seu Deus. É assim que você deveria começar os seus dias, de joelhos, orando todos os dias. Antes de qualquer decisão, orando, buscando em Deus direção. Porque eu e você não sabemos nada da vida. Não sabemos. Vocês viram aí o caso das americanas, não viram? Pois bem. Assisti bastante vídeos sobre isso.
conversei com alguns amigos que são especialistas nessa área, e a gente conversando com um específico, ele me dizendo, olha, dificilmente as pessoas que tinham ações das americanas vão recuperar isso aí, vai ser muito difícil, pelo menos historicamente, muito difícil. Mas aí a gente conversando, e também essa opinião de outros especialistas na área. Puxa vida, a empresa foi fundada em 1929, extremamente sólida, um monte de empresários de pedigree, com ações que bancam a empresa, com ações lá. E aí, vem a auditoria e fala, olha, está certinho, as contas batem, é isso mesmo. Como que o cidadão comum aqui na ponta vai saber que alguém está fazendo o que fizeram lá? Seja responsabilidade ou fraude, enfim, vai ser averiguado. Mas não tem como. Eu vi um especialista falando exatamente isso. Olha, puxa, não tem como você culpar alguém que colocou seu dinheiro ali. Quem não colocaria? A empresa quase 100 anos de história. Mas aí vem a auditoria e fala, está tudo certo. Está vendo? Inúmeras vezes, é exatamente assim, a gente não sabe das coisas. Mesmo que as pessoas sejam inteligentes, inúmeras coisas fogem do nosso controle. Inúmeras coisas nós não sabemos. Nós precisamos que Deus nos guie, que Deus nos instrua. Nós precisamos de direção. Como que nós podemos saber, por exemplo, quando a gente vai casar, se a pessoa é certa mesmo? Há princípios que podem nos ajudar, com certeza. Mas pessoas ficam malucas. Davi, um dia, o homem segundo o coração de Deus, matou, mentiu e adulterou. Quem podia imaginar que o homem, que é chamado de um homem segundo o coração de Deus, corajoso bastante para lutar contra Golias, fiel e leal o bastante para ser leal a Saul, que é um encapetado, foi leal com um homem desse. Quem não indicaria esse homem para sua filha? Mas esse homem que foi leal com um endemoniado, não foi leal com as suas esposas. Tinha mais de uma. Mas não foi. Quem pode prever um negócio desse? E a morte, a partir dali, começa a dar as caras na casa de Davi. Nós não sabemos nada da existência. É uma enorme escuridão em que precisamos da graça de Deus para nos instruir, para a graça de Deus para nos conduzir. Cristo ora a noite inteira antes de tomar uma grande decisão. É assim que você tem feito? Para que Deus lhe instrua, para que Deus lhe guie, para que Deus te conduza. Você tem feito isso mesmo de verdade? Sabendo, olha, eu tenho que fazer a minha parte, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso me dedicar. Mas mesmo que eu me dedique ao máximo, ainda assim eu vou arranhar as portas do saber, tanto da existência humana quanto dos problemas diários da vida. Nós não sabemos de nada, nós precisamos da graça de Deus. Meu pai uma vez comprou um imóvel, foi na prefeitura, todo mundo falou que estava certinho, tinha um projeto de construir acho que um prédio nesse imóvel, era próximo da praia. Ele fez tudo corretamente. Advogado, olhou tudo. E aí, está lá com a planta quase aprovada, acho que já tinha até aprovado a planta para construção, aí veio a Marinha e falou, não pode. Tudo que ele sabia, que ele devia procurar, ele tinha procurado, todo mundo falou, não, está certo, pode ir à prefeitura. E aí, um órgão, não pode. Uma dinheirama foi para o ralo. Nós não sabemos de tudo. Nós estamos nas mãos de Deus. Você tem que trabalhar, você tem que se dedicar, mas é Deus quem abençoa a sua jornada. É Deus quem abençoa o seu trabalho. É Deus. E nós oramos porque nós cremos na provisão sobrenatural mesmo de Deus. Sobrenatural. Lembra quando Davi orou? Adestra as minhas mãos para a batalha. Adestra as minhas mãos. O que Davi está pedindo é que Deus o favoreça no jogo. Que Deus o favoreça. Davi treinou os seus braços para a batalha. Ele era muito disciplinado? Ele treinou. Mas ele não pede apenas que Deus lhe dê saúde para que ele treine. Não. Ele pede que os braços dele sejam hábeis o bastante para acertar o inimigo. O que ele está pedindo é que Deus intervenha a favor dele, de maneira sobrenatural. Os 300 de Gideão, eles trabalharam? Trabalharam. Eles eram dedicados? Eram espertos. Por isso foram inclusive escolhidos. Eles eram acima da média. Mas foi isso que os levou a vencer aquele exército inumerável? Não foi.
foi milagre. Deus operou sobrenaturalmente. É isso que o crente pede. Ele pede mesmo que no jogo Deus intervenha, que Deus empurre a bola, que Deus dê a ele mais força do que dá aos outros. É isso que nós pedimos. Que Deus abençoe as nossas vidas. E nós cremos nisso. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em si mesmos, mas nós confiamos que Deus pode fazer o sobrenatural nas nossas vidas. Nós cremos no sobrenatural. Nós cremos na provisão sobrenatural de Deus. Sabe? Já contei para vocês. Inúmeras vezes estou lá. Como na minha casa atual. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu estava estudando, fiz pergunta, conversei com várias pessoas. Fiz o meu trabalho. Mas aí eu estou lá olhando uma casa para comprar aqui. E entro na OLX. Vocês que são do exterior, devem saber, né? OLX. É um aplicativo que a gente tem, vende imóvel, vende tudo. E aí entro lá no OLX e falo, Senhor, todo dia para comprar a casa eu entrava e falava, eu preciso de um imóvel mais perto da igreja, mas aqui é uma fortuna, eu não tenho dinheiro. Faz um milagre. Senhor, abre uma porta, faz uma oportunidade. Uma porta não, a casa inteira, abre. Senhor, eu não tenho, mas eu creio. Eu acredito que é uma necessidade para mim, para minha família. Vai ser melhor para mim. Se o Senhor falar que não, está ótimo, mas eu creio que o Senhor pode, se o Senhor quiser. Então, eu não só fiz a minha parte, eu pedi que Deus abrisse uma oportunidade, me desse uma oportunidade, e que fechasse oportunidade para os outros, que fosse para mim. Senhor, é uma necessidade, me abençoa, ser comigo. Por favor, tem misericórdia. Por isso que nós oramos, nós cremos. Para o inferno com os pastores da teologia da prosperidade. Homens ímpios, malignos, são enviados do diabo. O que eles falam é mentiroso. Mas a mentira deles não anula a verdade de que Deus, Ele supre. De que Deus ouve o seu povo. De que Deus escuta a nossa oração. Mas às vezes você não tem nada, sabe por quê? Nada tendes porque não pedis. Você não crê. Por que às vezes não crê? Primeiro, talvez porque você está em pecado. Se você está, arrependa-se. E você receberá perdão de Deus. Ou talvez você já se arrependeu, mas mesmo assim o diabo fica lhe dizendo, não, você não é digno, não é e nunca será. Por isso a gente ora em o nome de Jesus. Não é no nosso nome, é no nome dele. Então vença isso. Vença essa primeira tentação da acusação, de dizer, não sou digno. Quando você sentir isso, lembre-se, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Estou aqui em nome de Jesus. E abra a boca e ore. Segundo, muitas vezes não ora, porque deixou mesmo de acreditar no poder de Deus. Deixou mesmo de acreditar na provisão sobrenatural de Deus. Deixou de crer que Deus não faz mais milagres hoje. Se tornou incrédulo. Talvez por alguns motivos. E um deles, esses falsos pastores. Eles mentem tanto que falam só de milagre, que você então se julga igual a eles, se orar por um milagre. Não, esse povo isso não é uma igreja. Isso é um comércio, onde se vende bênçãos e milagres. E aí você, com medo de se associar a eles, você se torna incrédulo. Não, ore, tudo, ore. Se houver um mar vermelho diante de você, ore e pegue o cajado e toque. Creia na provisão sobrenatural de Deus. O que Deus vai fazer é com ele, mas creia. Nada tendes porque não pedis. Ore, tenha uma vida de oração, para que você não viva ansioso, caindo em pecado, para que você tenha a experiência de ver o maná caindo. Ore. E aí, vamos falar sobre os apóstolos.